Soberano e grandioso Deus, estamos aqui, Pai, mais uma vez, agradecidos. Nosso coração ferve com coisas boas. Como é bom, Senhor, ser amado por Ti. Como é bom, Senhor, Te servir. Continue com Tuas mãos estendidas sobre nós. Obrigado pela semana que tivemos. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, nos proporcionado. Somos agradecidos, meu Deus. Agora, Pai, pedimos que a Tua unção esteja sobre nós, que o Teu povo seja ajudado, seja abençoado e que nós possamos sair daqui revigorados. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Deus continue abençoando a todos. É um motivo de muita alegria nós estarmos na casa do Senhor, né? Somos um povo... Não, pode deixar ali mesmo, irmão Paulo. Obrigado. Somos um povo agraciados por Deus. Ontem estávamos falando sobre a soberania de Deus. Fala-se tanto em soberania, mas eu creio que a maior soberania é a mensagem para nós revelada. Isso nos faz um povo não melhor do que ninguém, mas um povo diferente. Não somos melhores, mas somos um povo diferente. Aqueles, claro, que alcançaram a revelação desta mensagem. Porque não é todos que têm a revelação dessa mensagem. Não é todos, é poucos. É poucos. Dizer que crer uma coisa e crer mesmo é outra. Ter a revelação do que é a mensagem é outra coisa, é bem diferente. Muito bem. Deus abençoe. Temos um visitante ali. Deus possa abençoá-lo. Deus possa despejar as bênçãos sobre a vida de cada um. Muito bem. Foi orado pelo pastor Valdir, né? O pastor Valdir estava ali trabalhando, preparando a igreja dele para o encontro que vai ter em outubro. E cortando uma árvore ali, a árvore bateu nele. Ele está hospitalizado, aguardando a cirurgia que vai fazer na perna, no joelho. Que Deus seja com ele. Hoje pela manhã falamos com ele. Eu disse para ele, eu fico pensando a situação que o irmão está enfrentando, saber que hoje é um dia de nós estarmos no nosso púlpito, pregando para o nosso povo, gritando contra o pecado. Eu disse para ele, porque ele é avivado, né? Eu disse, o senhor está aí deitado nessa cama, mas Deus sabe o motivo, Deus tem um propósito por tudo, para tudo, e com certeza Deus quer o melhor para nós. Deus sempre quer o melhor. Difícil entender, mas Deus sempre quer o melhor. E ele já agradeceu a Deus pelo livramento, porque ele disse que ele poderia ter morrido. A árvore cortou, prensou ele contra o outro pedaço da árvore, né? E ele teve 2 desmaios e quando chegou no hospital, mais uma convulsão. Então o diabo poderia ter feito um estrago maior, mas Deus parou ali, e foi somente o joelho dele. E cremos que Deus vai dar recuperação breve ao nosso companheiro. E ele está muito ansioso para nos visitar e ter um companheirismo com a gente. A gente, olha, lembra do pastor Valdir, sempre alegre, né? Trabalhando, sempre trabalhando. Aqui, quando estávamos aqui, ele foi pronto a nos ajudar e nós somos agradecidos pela vida dele. Então a sua oração é muito importante em favor do nosso companheiro. Muito importante. Muito bem. Hoje temos a ceia e creio que vai ser de grande bênção a cada um de nós. A ceia não se convida a pessoa. Jesus disse assim que bem-aventurados sois se as fizerdes. Simples. Todo o Filho de Deus, ele faz parte do corpo
do Senhor, ele está aqui para representar e com a bandeira levantada, dizendo de que lado ele está. Vamos nos pôr de pé e ler a palavra. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versos, vamos pegar o 32, 4:32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir. E se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. E chamou-a e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Soberano e eterno Deus, unge, Senhor, esta palavra em nossas vidas, que possamos, Senhor, ter a revelação do que é isso em nossas vidas e nossos dias hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Na quarta-feira, nós falamos sobre um assunto não muito falado, né? Sobre o príncipe da paz, o prometido da paz, chegou a dizer que não veio trazer paz, mas sim espada. Falamos o que é aquele reino que ele estava estabelecendo. Ele não veio simplesmente ali resolver os problemas de guerra deles ali, daquele povo. Ele veio resolver o problema do pecado no coração do povo. Então, ele veio instituir o seu reino dentro do coração do ser humano. Essa é a paz que temos. Essa é a paz. Esse é o descanso que temos. Quando ele diz, ele é o Senhor até do sábado, a palavra sábado quer dizer descanso. E ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele diz: encontrarei descanso para as vossas almas. Vossas almas. Então, o sábado nosso é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos seguros, descansados nele, porque nós estamos em seu descanso. Agora, eu lembro que eu fechei o assunto falando sobre esse parágrafo 80 da mensagem para que foi dado o Espírito Santo. O profeta pregou 3 mensagens. Para que foi dado o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo e como receber o Espírito Santo, que essa nós não temos. Não sei se vai ser imprimida algum dia. Mas esta mensagem, para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 84, ele diz o propósito de ter enviado o Espírito Santo. O propósito de ter enviado o Espírito Santo era para Deus continuar através de um grupo de pessoas para ministrar continuamente Deus, para manifestar continuamente através de um grupo de pessoas Deus ao mundo. Isto é, não por um credo, não através de uma denominação, mas através do poder de ressurreição, fazendo sua palavra real,
tomando sua promessa e se colocando ao lado da minoria e crendo em Deus, fazendo-se palavra real. Aí o irmão Paulo me deu um parágrafo. Se você vive através da Bíblia, Deus viverá através de você. Veja, então a promessa de Deus, para que foi dado o Espírito Santo? Para continuar a obra de Deus em um pequeno grupo. Em um pequeno grupo. Observe, ele disse, ao lado da minoria, e observe os céus escuros se retrocederem, e o poder de Deus se mover e tomar conta disso. E isto é o que ele quer. Foi para isso que o Espírito Santo foi enviado. Este é o propósito pela qual ele o enviou. Sabemos o que ele é agora. Você sabe o que é o Espírito Santo? É Deus morando em você. Veja, e foi para isto que ele o enviou. Então, irmão, Deus estava em seus profetas passados, Deus está em seus profetas hoje, Deus está em sua palavra, Deus está em seu povo. Amém? Deus está em seu povo. No Pentecostes, Deus se repartiu entre seu povo e entrou através do Espírito Santo em seu povo. Foi Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. Esta mensagem, Eliseu, o profeta, vai falar desta escritura que acabamos de ler, sobre Eliseu. E antes de nós entrarmos neste assunto aqui, que lemos sobre o menino, da mulher sunamita, que havia morrido e ressuscitou através desse gesto que Eliseu fez. Mas o parágrafo 38 da mensagem Eliseu, o profeta, está escrito assim: como eu disse ontem à noite, nós falamos na quarta, Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o Pai que o enviou foi com ele e estava nele. E o Jesus que te envia vai com você e está em você até o fim do mundo. Amém? Ó, que lindo, diz ele. E não é apenas um pequeno calendário que você pegou, ou alguma história tirada de uma banca de notícias aqui. Uma foto de um Jesus, põe no bolso. É esse que vai contigo? Não. Não é isso. Esse que diz que eu estou convosco todos os dias é o Espírito Santo, que estará em vós até o fim. Então ele é real ou não é? A palavra de Deus tem que se tornar real em nosso meio. Veja. Agora observe. Lá estava, lembre-se, Eliseu estava descendo, melhor, passando um dia, saindo de Samaria para ir até o monte onde ele orava, onde ele tinha uma caverna. E quando ele estava passando ali, aquelas crianças começaram a zombar dele. Porque ele era careca. E as crianças começaram a zombar dele. E ele amaldiçoou aquelas crianças. E o profeta coloca aqui, veja, ele tinha um temperamento. Ele amaldiçoou aquelas crianças. E isso não foi tanto por causa das crianças. Foi por causa dos pais que não criaram seus filhos para respeitar a Deus. É uma escola dominical que nós estamos. A culpa não era das crianças. Foi o ensinamento que elas tiveram. Veja, essa que foi a causa. Os pais perderam seus filhos porque 2 ursas mataram 42 deles. Você encontra isso no livro, volta um pouquinho para trás, no capítulo 2, no verso, deixa eu ver aqui para você ver, no capítulo 2 do segundo livro de Reis, no verso 23 ao 25, fala isso. Diz assim, então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, os rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, de Eliseu. E diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo.
E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Veja. Aí o profeta segue dizendo: tinham centenas deles ali, correndo atrás deles e rindo dele, zombando dele. E ele tomou essa atitude. E o profeta disse: nunca no mundo o mensageiro de Deus foi recebido pelos eclesiásticos. Mostre-me na palavra onde isso ocorreu. Nunca a assim chamada igreja, desde o início dos tempos, rejeitou a verdadeira mensagem de Deus, todas as vezes. E você nunca pode esperar que faça menos hoje em dia. Nunca a assim chamada igreja recebeu e respeitou a mensagem do dia. E nós vamos esperar isso hoje? Não. Veja, aí o profeta diz: seus pais, Jesus falou, qual de vocês, seus pais, não apedrejaram os profetas? Qual deles não rejeitou os profetas? Quando Jesus falou com aqueles fariseus que estavam ali adornando os túmulos e tal, Jesus falou: seus pais apedrejaram os profetas, e vocês hoje fazem túmulo para eles. Aí o Mombrana diz assim: agora olhem para esta pequena história aqui, leiam nas entrelinhas, vejam estas criancinhas saindo e zombando desse pregador que era calvo. Vejam o que eles disseram: suba como Elias, careca, suba como Elias. Eles não criam que Elias subira, eles duvidaram. Talvez seus sacerdotes e eles lhes haviam dito: ele não subiu, é apenas um fanatismo. E esse fulano deve estar ungido com a mesma unção que ele foi ungido. É um absurdo, diga-lhe para subir. Rindo de Eliseu. Eles não creram em Elias e também não estavam crendo em Eliseu. E olha o que o profeta diz: e lá foram as crianças que escutaram seus pais zombando do Eliseu, zombando do Elias. As crianças, os teus filhos, vai ser aquilo que você é. 99% das vezes seus filhos se espelharão em você. E um puxãozinho de orelha aqui. O profeta desta era falando isso. Lá foram aquelas crianças. Aí ele diz: crie uma criança da maneira que deve ser. Crie uma criança da maneira que deve ser. E aqui caíram porque os pais não acreditaram. E como você pode esperar que seus filhos vão à escola dominical e sirvam ao Senhor quando você mesmo não vai? Não é eu? Parágrafo 43 da mensagem, Eliseu, o profeta. Aí, irmão Ronaldo, era para estar cheio de criança aqui. Estão ouvindo o mesmo que nós estamos ouvindo. Veja. Repito, cria uma criança na maneira que deve ser. E aqui eles caíram, foram criados para zombar do profeta, para zombar das coisas de Deus. Mas aqui diz assim: e como você pode esperar que seus filhos vão à escola dominical e sirvam ao Senhor, quando você mesmo não vai? Como você pode esperar que seus filhos sejam algo, quando você não é nada? Aí ele diz: isso é um pouco atrevido, mas eu não quero dizer dessa maneira. Mas ele me fez dizer isso. Profeta, eu não queria ter dito dessa maneira, mas ele me fez dizer isso. Aleluia! Então isso não foi premeditado, muito bem, mas isso eu não quis dizer que você não era nada, mas eu quero dizer quando você sabe que não faz profissão de nada. Como você pode esperar que seus filhos sejam justos quando você está colocando esse exemplo diante deles? Como você pode fazer isso? Você é o melhor exemplo que eles têm. Eles olharão para você quando olharem. Não procurarão por mais ninguém, porque a tua natureza está neles.
Que responsabilidade para nós. Que responsabilidade para um filho e uma filha de Deus. Aleluia. Veja. Agora, essa atitude dessas crianças, desses pais, melhor dizendo, dessas crianças, fizeram com que elas perdessem a sua vida. Agora, a atitude de uma mulher, conhecida na Bíblia como a mulher sunamita, a atitude dela para com o profeta de Deus, ela salvou seu filho. Ela teve seu filho que havia morrido, ela teve a vida dele tornada a ele, por sua atitude para com o profeta de Deus. Aleluia. Isso não é história de contar para encher linguiça, isso é a Bíblia que nos fala. E o profeta diz que ele teve que passar ali, Eliseu, e ele foi a um lugar chamado Sunem. Não é muito mencionado na Bíblia. De lá saiu a mulher sunamita. E quando Eliseu passava ali para ir ao Monte Carmelo, é onde tinha uma caverna, diz o profeta que ele orava. Quando ele passava ali, naquela cidade, diz a Bíblia aqui que essa mulher era rica. E todas as vezes que Eliseu passava ali, ela retinha Eliseu ali na sua casa para comer pão, servia uma refeição para ele, cuidava dele, porque ele era mal visto, mal recebido ali, e ainda além disso amaldiçoar as criancinhas no nome do Senhor e morrer aquelas crianças. Então ficou pior para ele ainda, irmão Luiz, por sua posição. Então quando ele saía e passava por essa cidade chamada Sunem, esta mulher ali preparava um banquete para Eliseu. Ela olhava e via aquele homem andando na rua, lá não tinha igreja, talvez embaixo de uma árvore pregava e ensinava as pessoas, e exortava, e ela observava, e ela chamava ele, fazia um banquete para ele, servia um almoço para ele, sabe-se lá quantas vezes, porque a Bíblia só diz aqui, que ele passava nessa cidade e era recebido, cuidado por essa mulher sunamita. E essa mulher tinha um esposo que era idoso. E ela estão sempre cuidando de Eliseu, colocava ali refeição, fazia tudo do bom, do melhor para ele. Quem sabe até marcava a data em seu coração, Deus inspirando ela. Dizer, olha, é tempo de lua cheia, de lua nova, melhor dizendo, é sábado. Com certeza o profeta de Deus passará aqui para ir lá em cima. Para ir orar, para ter seu tempo com Deus, descer e abençoar o povo. Ela sempre estava servindo ao profeta de Deus. Lembre-se, Deus está em seu povo. Mas aconteceu um dia, irmão Flávio. Aconteceu um dia que esta mulher, eu notei aqui, ela foi além de servir uma refeição ao Eliseu. Ela foi além de dar um copo d'água a Eliseu. Irmão Paulo, essas coisas repetem-se hoje, quer o mundo acreditar ou não quer você que faz pouco dos cultos acreditar ou não quer, é o mesmo hoje. Deus está em seu povo. O povo é abençoado através de crer e confiar no ministério. O diabo quer fazer provar o contrário, então toca no ministério para ver o que acontece, mas abençoa o ministério para você ver o que acontece, é ambos os lados. Prova viva disso. Um copo d'água a um dos pequeninos é a mesma coisa que dar a Deus. Um escândalo, meu precioso visitante, conhece a Bíblia, está com ela aí, ai daquele que fizer escandalizar um dos meus pequeninos. Não é a mesma coisa? É os dois lados. Será que isso terminou? Não terminou. Agora uma pessoa que faz pouco nesta mensagem, está fazendo pouco no profeta de Deus. Agora você que ama essa mensagem, que é fiel a essa mensagem, está sendo fiel ao profeta de Deus.
Então você vai ter galardão de profeta. Veja, é espiritual isso aqui, irmã Suzy. Vamos sair daqui hoje determinados com a nossa vitória, com a nossa bênção. Creia nisso. E uma vez essa mulher foi além, irmão Paulo. O povo esquece daqueles primeiros passos que tivemos. O povo esquece das idas de trem, das idas de combustível emprestado, das idas de empurrar carro na estrada, para estar na presença de Deus, na obra de Deus. Hoje tem carro na porta, não vai na igreja, e acha que vai ser abençoado. Aleluia! E esta mulher um dia foi além. Ela chegou ali, foi inspirada, diz o irmão Brana. Deus colocou em seu coração dela ir além de simplesmente servir uma refeição para aquele homem de Deus. Ela chegou e disse assim, chamou seu esposo, chamou seu marido e disse: olha, vem aqui, querido, nós estamos bem, podemos fazer isso. Nós temos muitas fazendas, assim por diante, temos condição, porque a Bíblia diz que ela era rica. Você vai ver ali que a Bíblia diz que ela era rica. E aqui uma Brana monta um quadro de como ela chegou ao seu marido para pedir permissão para fazer algo a mais que Deus havia colocado em seu coração. Ela chamou seu esposo e disse: olha, nós temos grandes fazendas e assim por diante, temos condição de fazer, nós temos condição. E nós somos crentes em Jeová, e este homem é seu servo. Então vamos fazer algo bom para ele. Quem fizer a um dos pequeninos, você não sabe a Bíblia? Aquele que fizer der um copo d'água a um dos pequeninos, amém, irmão, vai. Uai, nós somos crentes em Jeová, e este é um servo dele. Vamos fazer algo bom para ele. E ao fazer por ele, estaremos fazendo para Jeová. E afinal, você está envelhecendo, meu velho. E eu estou já de meia idade. Então não demorará muito até que tudo caia em algum lugar. E nós não temos filhos ou nada para onde ir. Então vamos apenas fazer algo bom para Jeová, agradando o seu profeta. Pois eu vejo que ele é um homem santo e ele passa por aqui. Aleluia! E ela chamou o homem de Deus, chamou Eliseu, pois ela chamou-o de homem de Deus, pois ela viu que Deus estava trabalhando nele, e ela sabia que Deus estava nesse profeta, e ela queria mostrar respeito a Deus, e a única maneira dele respeitar a Deus, de ela respeitar e ele respeitar a Deus, era respeitar o servo de Deus. Agora, amigos, é assim que você faz. É quando você respeita a ordem de Deus, você está respeitando a Deus. Oh, meu Deus, é tão fácil de ser abençoado, irmãos. Você sabia disso? Deus tem tudo para nos abençoar. Deus tem algo tudo no lugar para nós sermos abençoados. É nós que não honramos aquilo e perdemos a bênção. Isso começa dentro de casa. Isso começa a sua esposa ser respeitada por você, ela te respeitar. Isso começa por seus filhos. Isso vem para dentro da igreja. Isso vai para o seu trabalho. Comporte-se como homem de Deus, como mulher de Deus, aonde quer que você estiver. Tem pessoas que estão desfrutando do trabalho, da empresa onde trabalha, ou no frigorífico, sei lá onde que foi, pedreiro, e está amaldiçoando aquele trabalho. Eu convivi sobre isso, vivi nisso. Coisa mais terrível que tinha era chegar na empresa onde eu trabalhava, onde me dava o pão, onde eu me vestia, abastecia meu carro, cuidava da minha família, e escutar aquelas pessoas murmurando contra o patrão. Eu saía de perto, irmão Emerson. Deus sabe disso, Deus sabe que isso é verdade, estou diante da Bíblia. Eu agradecia pelo meu patrão, agradecia pelo meu pão, agradecia que Deus desse saúde para ele, para sua família, para ele poder cuidar das coisas e abençoar nós. A pessoa já levanta de manhã, pisa no chão, dizendo: eu vou ter que ir para aquela desgraça de novo. Eu vou para aquele trabalho de novo. E muita gente batendo na porta, procurando um trabalho que você tem, que eu tenho.
Não sabe agradecer, ser agradecido. Tem um carrinho velho, irmão Luiz. A pessoa entra no carro velho e diz, eu estou com essa porcaria já faz anos. Deus não me dá outro. Comece a agradecer por esse carro que Deus te deu, que Deus te dá outro melhor. Olha essa bicicleta de novo está escapando da correia. A corrente que diz. Começa a agradecer, daqui a pouco Deus envia alguém. Ontem eu vi uma reportagem, eu gosto de ver coisa boa, irmão. Tudo que for bom para mim eu gosto de ouvir, de ver. Ontem eu vi uma pessoa, sair um pouquinho da mensagem aqui, mas vai terminar gostoso, você vai ver. Ontem eu vi um testemunho, uma pessoa entregando uma como é que se diz, irmão? Tem algum motoboy aqui? Não tem nenhum hoje, né? Moisés, ele é patrão, pizzaiolo, motoboy, Yamassuzi atende, faz tudo. Faxineiro. Mas você sabe, irmão, o rapaz entregando a pizzazinha dele com uma bicicletinha de motor, que não incomoda o ouvido da gente. Esses dias eu estava passando na avenida, quando eu vi aquele barulhão, pensei, tem um trem chegando perto de mim, eu passou aquela motinha assim. Eu disse, ei Deus, abençoa o irmão. Aí o rapaz estava lá entregando, parou um rapaz com um carro e disse assim, você faz uma entrega para mim? Faço. Preciso levar uma moto em tal lugar. Você leva para mim? Levo. Tem habilitação? Tem. Então você vai lá em tal hora, eu vou te dar uma moto, você vai fazer um transporte para mim, levar para uma cidade perto. O rapaz chegou na hora, estava lá, foi a pé, feliz da vida. Chegou lá, a moto estava lá. O rapaz espera assim, essa moto vai entregar em tal cidade, se assim você entrega para mim, entrego. Não tem problema nenhum. Eu vou te pagar pelo transporte, tá bom. Feliz da vida. Quando terminou de falar, ele disse assim, sabe por que essa moto aqui? Essa moto é para ti. Não é entrega, não tem nada, é uma motinha que eu estou dando para você trabalhar. Eu vi você trabalhando com a tua bicicletinha, entregando, agora você vai entregar de moto. Rapaz caiu de joelho agradecendo a Deus. Eu sempre pensei nisso, sempre quis ter uma moto dessa, nunca tive. É sua. Com certeza ele não era um murmurador. Com certeza ele era agradecido por sua bicicletinha. Se é verdade, eu não sei. Se foi montado, eu não sei. Sei que Deus faz isso. Deus faz esse tipo de coisa. Então, essa mulher aqui, irmão, voltando aqui, ela chamou seu marido e disse, olha, vamos fazer algo bom para o homem de Deus. E ela o chamou de homem porque ela viu que Jeová estava nele. Então, o profeta vem e narra que ele chegou um dia, ela disse o que ele falou ao marido dela, o que vamos fazer? E ela disse, olha, nós estamos bem já. Vamos fazer uma casa para o homem de Deus, fazer um quartinho para ele. Mas não vamos dar comida simplesmente para ele, um pão, vamos fazer um quartinho para ele. Quando ele passar por aqui cansado, ele vai chegar no quartinho. E diz o profeta narrando aqui, que ela foi, viu que Eliseu era um homem de Deus, viu que Eliseu estava sempre pregando, cuidando das coisas de Deus, e ela foi e fez então um quartinho ali para ele, e ela ajeitou aquele quarto, e ela não fez somente o quarto, ela botou uma cama, uma mesa, um copo d'água para ele, e quando ele chegava cansado, ele subia lá, naquele quartinho, e dormia ali, que ela havia feito para ele. E olha só, e Deus vendo aquela ação. E Eliseu vai um dia, que chegou para comer na casa dessa mulher, e quando ela se aproximou, o profeta diz, quem sabe ela fez um bilhete para ele. E nesse bilhete estava escrito assim, querido servo de Deus, pensamos que seria bom aos olhos de Deus fazer isso, em nome de Deus, para você. E nós esperamos que você aproveite a sua estadia, cada vez que você puder chegar aqui, você chegue. E se nós pudermos servi-lo algo mais para ser uma bênção e ajuda para você, deixe-o saber, deixa nós saber disso, nós estamos ao seu dispor. E quando ele leu isso, eu posso ver uma lágrima escorrendo de sua bochecha, do velho Geazi, e assim por diante. E ele olhou para Geazi e disse, não é maravilhoso? Olha o gesto dessa mulher, Geazi. Geazi era o moço de Eliseu, que levava água para ele, lavava as mãos dele. Está vendo como uma coisa muda? Esse tapetinho que você pôs ali, porque eu estava com os pés gelados, Deus te recompense.
Eu não sou Elias, não sou Eliseu, mas eu sou filho do Deus de Eli, do Deus de Eliseu, e você também é filho. Aleluia. Moisés buscando o aquecedorzinho ali, colocando para mim, o pastor está aqui para os seus pés não gelar. Você acha que isso não é um sinal para a bênção do culto de hoje da manhã? Para você receber sua bênção? Veja, então Eliseu olhou para baixo e viu aquele lugar encantador. E ele falou para Geazi: isso me faz bem, Geazi. E ele entrou ali, naquele quarto, e ele esticou-se na cama, tirou sua sandália. Olha a cena que o profeta narra. Que Eliseu subiu, entrou naquele quarto, leu o bilhetinho daquela família ali, se prontificando em abençoar ele, em cuidar dele. Que ele veio, olhou aquela cama arrumadinha, irmão Emerson. Não era um quarto bagunçado de qualquer jeito. Era uma cama arrumadinha, até porque não tinha criança. Era só o velhinho e a mulher. Porque onde tem criança tem bagunça. Se não tiver bagunça, caso que tem criança não tem bagunça, então você me mostra como que é, né, Manju? Que tem que ter bagunça. Que tem vida ali dentro, descobrindo. Não é fácil suportar. Os netos vão lá em casa, não é fácil. Mas tem que aguentar, fazer o quê? Agradecer a Deus por eles, né, irmão Adriano? Então, o quartinho estava arrumado. E Eliseu entrou, esticou-se sobre a cama, tirou a sandália, cansado. O Geazi veio, pegou seu cajado, colocou num canto, despejou um pouco de água e deu a ele um pano para lavar seu rosto empoeirado e assim por diante. O profeta estava tão abençoado, ele deitou naquela cama, agradecendo a Deus. Essa semana eu pensando, agradecendo a Deus por cada família que aqui está. Cada vez que a gente vai tomar uma refeição, a gente lembra de cada um. Talvez não ore, não fala o nome, mas lembra que aquilo ali é proporcionado por vocês. Deus, através de vocês, tem cuidado do homem de Deus. Eu digo para a família sempre lembre de oração de cada irmão. Então Geazi vem, coloca água, Eliseu sentado ali, deitado. Aquela cama, talvez irmã Camila não tinha deitado quanto tempo numa cama. O homem de Deus vivia de um lugar para o outro, caminhando, poeirado. Encontrar uma caminha daquela, arrumadinho, lençolzinho esticado, limpinho. Como os irmãos que limpam a igreja aqui, todo sábado tem alguém aqui limpando a igreja, um casal. Todo sábado eu venho, estou passando os irmãos aqui limpando a igreja. Eu pensando, isso é bênção para vocês. Isso é bênção na família, isso é bênção nos negócios. Dedique-se mais a Deus, cada vez mais, melhor dizendo. Não o melhor que você leva dessa vida é aquilo que você faz para Deus e para os outros. Porque vida eterna, diz o profeta, é viver para os outros. Jesus viveu não para ele, viveu para os outros. Veja. Então ele chegou, irmãos. E ele estava ali deitado, de repente, quando ele deitou naquela cama, com certeza passou a mão e disse, meu Deus, que família abençoada. E ele disse para o Geazi, Geazi, vai chamar aquela mulher para mim. Geazi, chame ela. O melhor dizendo, ele falou, Geazi, vai lá e pergunta para ela se ela tem falta de alguma coisa. O profeta de Deus falou para ele, vai lá e pergunta se ela tem falta de alguma coisa. E Geazi foi lá. Chegou lá e falou para ela, está faltando alguma coisa? Você quer que o profeta faça alguma coisa a seu favor? Fale com o rei, fale com os chefes, os grandes, a seu favor. Porque ele entrava e saía da situação. E ela disse, não, eu vivo no meio do meu povo. Sou uma mulher abençoada, sou bem sucedida. Não tenho falta de nada. E Geazi olhou e viu que faltava alguma coisa para a bênção daquela família ser completa. O que falta para a sua bênção ser completa, para você ser feliz aqui. Deus não quer ver você triste, cabisbaixo. Você não tem motivo para isso. Nós não temos motivo. Nós podemos estar tristes, sim, por não darmos conta de ser melhor. Mas por falta de alguma coisa, não. Deus supre todas as nossas necessidades. Guarde isso. Cada um dentro da sua porção. Um tem condição de ser um pouco melhor que o outro. Porque Deus conhece a estrutura dele. Tem pessoas que se Deus abençoar, vai se atrapalhar lá.
Tem pessoas que se Deus der muito, ele vai se atrapalhar. Então ele é feliz, só que Deus não coloca ingratidão. E essa pessoa, mesmo não tendo o que o outro tem, ela é grata por aquilo que ela tem. A parte que lhe cabe, ela está feliz, ela levanta feliz, agradecida por tudo. Veja, então ele vai ali, deixa eu ler agora aqui um pouquinho para você ver. E ele foi e falou para ela, pergunte para ela se ela tem alguma coisa que eu possa fazer por ela. E Geazi veio e trouxe a mensagem. E ele disse, olha, Eliseu perguntou, o que podemos fazer por ela? E aí o Geazi disse assim, olha Eliseu, ela tem tudo. Só tem uma coisa. Ela não tem filho. Ela não tem filho. Então Eliseu vai e diz, então chama ela aqui. Chama ela aqui, então ela não tem filho, Geazi? Não, então chama ela. E o profeta diz assim, eu posso ver uma visão se formando na frente de Eliseu. Traga aquela mulher aqui. E ela vem e parou na porta. E ele disse, aproximadamente a esse tempo da vida, de acordo com a época da vida, nessa época, no próximo ano, você abraçará seu filho. Aleluia! Você abraçará seu filho. E ela disse, você abraçará seu filho. Como você sabe, Eliseu? Eu ouvi, ele estava aqui. Porque o espírito de Elias ainda vive. Claro que sim, ainda é o espírito de Deus. Não foi Eliseu, foi Deus. E ele disse, por volta dessa época, no ano que vem, de acordo com o tempo de vida, você terá um filho. E ela disse, não minta para mim, homem de Deus. Meu esposo é velho, eu já estou em meia idade. Não minta para mim. E ele disse, apenas siga em frente. E você verá. Apenas siga em frente, porque ele já tinha visto a visão. Estava tudo concluído. Então, bem, no tempo da vida, ela abraçou um filho. Como ela estava feliz. O seu esposo era velho e ela era de meia idade. E aqui eles tiveram um lindo filhinho. Que bênção é uma criança para um lar. Como ela ilumina tudo. Veja, agora vamos aqui seguindo para você ver algo. Agora, que bênção é uma criança para um lar. No parágrafo 91, irmão Paulo. Então o bebê cresceu, atingiu a meia-idade, talvez uns 10 ou 12 anos de idade. E aquela família estava feliz. Agora o garotinho caminhando por ali, brincando, correndo. E o profeta diz, observamos esses companheiros, garotinhos, o exemplo que temos que dar para eles. Ele diz assim, a mãe de Abraham Lincoln nunca pensou que aquele menininho que estava ali correndo, aquele bebezinho que nasceu em uma cabana feita de ripa, sobre uma velha cama de palha, com aquelas mãozinhas que tocavam o rosto dela, como ela ia saber que o maior presidente que já existiu nos Estados Unidos lhe dava tapinhas em sua bochecha? Como você sabe, o que você sabe que se Jesus não demorar para vir, tem para o seu filhinho? Tem para a sua filhinha? Irmã, tratar bem essas criancinhas, diz o profeta, porque você não sabe o que vai ser aí, o que tem no seu colo, irmã Suzy. Não sabemos. A mãe de Abraham Lincoln não pensou que ele seria o presidente mais honesto dos Estados Unidos. Não pensou. A mãe de William Branham, sabe que ela sabia? A sua mãe, a minha mãe não pensou o que nós éramos, que nós queríamos ser. E Deus nos fez filho de Deus. Posição mais elevada que qualquer coisa. Veja, agora esse pequeno companheiro estava brincando, pulando por ali e tal, e ele cresceu, e um dia, ele ficou grande o suficiente para sair ao campo com seu pai, e ele saiu ali naquele campo, estava por ali, seu pai trabalhando, e ele teve uma insolação, algo, e começou a dizer, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai do menino chamou o seu servo e disse, leve para a mãe dele, o menino não está bem. E diz a Bíblia que esse menino chegou em casa e ficou no colo da mãe dele até que morreu.
o filho que Eliseu havia profetizado. E agora? Veja, e quando ela estava arrumando aquele quarto para Eliseu, diz o profeta, ela não sabia que estava fazendo ali o sepulcro do seu filho. Por quê? Vamos ver a história. Vamos ver a história. Então ela estava ali, e o menino morreu. E a mãe fez tudo o que podia por ele, e não adiantou. Perto de meio-dia, ele morreu. E ela estava vivendo uma hora negra. E nesse momento ela pensou, o que eu vou fazer? A hora mais escura que atingiu sua vida, o que aconteceu? O seu filhinho estava ali chorando, morreu. Ela poderia estar em desespero, ela poderia entrar em desespero, mas ela era uma mulher de fé. Você sabe o que ela fez? Ela invocou aquele Deus que o amava. Aleluia! Uma inspiração que o levou a fazer um favor ao profeta. Aquela inspiração que levou ela a fazer um favor ao profeta. Irmão, quando a dificuldade se apresentar para você, para mim, não entramos em desespero. Vamos aos pés daquele Deus que nos trouxe até aqui. E aquela mesma inspiração, irmão Paulo, que levou ela a fazer algo bom ao profeta, levou ela a fazer um favor ao profeta, disse, aquela mesma inspiração, ou seja, aquele Deus, disse, pegue esse bebê e deite-o na cama do profeta, onde ele dormiu. E o profeta disse, que lugar para levá-lo? E ela lembrou, o homem de Deus passa ali naquele quartinho, ele não está aqui agora, mas tem uma cama onde ele deitava, eu vou levar essa criança lá. A inspiração desceu, e ela chegou, e o profeta diz, eu posso vê-la lá pegar o menino nos braços, beijá-lo, pentear seu cabelo encaracolado para trás, e ir para fora, e o pai que segurava o menino gritando com toda a força, e os vizinhos chorando, e ela caminhava calmamente. O desespero ao redor dela tomou conta, e ela calmamente, com aquela criança nos braços, as lágrimas corriam de vez em quando, mas ainda não estava tudo terminado. Teria sido se ela não tivesse esperança, irmão. Mas havia algo dentro dela, aleluia. Ela sabia como conseguiria esse filho. Ela conhecia os lábios que lhe falaram aqui. Ela sabia que havia um Deus do céu, como Daniel disse, há um Deus do céu. Certamente ela o segurou, o pequeno companheiro. E como que se ela sentisse, melhor, se ela sentisse que estava tudo acabado, estaria tudo acabado. Se ela sentisse que estaria tudo acabado, estaria tudo acabado. Mas no fundo do seu coração havia algo se movendo. E quando todas as esperanças se tinham ido, algo começou a se mover. Quando todo o arrazoamento se vai fora, nós rejeitamos o arrazoamento nesta hora. Não é o que você pode pensar em sua mente, no seu intelecto, é o que sua alma lhe diz, é o que o seu coração lhe diz. E eu posso vê-la subindo por aquele pequeno jardim de rosas que ela tinha feito. E ela veio ali, e ela abriu a porta, pisou naqueles tapetes onde o homem de Deus havia pisado. E ela deitou o pequeno companheiro, pegou o travesseiro que Eliseu, onde aquele santo homem de Deus havia se recostado, colocou de volta debaixo de sua cabecinha, colocou um pequeno cobertor sobre o seu rosto, e ela voltou a sair. E todos estavam gritando e falando. E ela disse, cele uma mula para mim. Arrume uma mula. Vamos ao Monte Carmelo, o mais rápido possível. O homem de Deus está lá. E seu marido disse, não, ele não está. Não é sábado, não é lua nova. Ela disse, não, eu vou lá e ele está lá. Ela teve uma inspiração. Ela teve uma inspiração de Deus que ele estaria lá. E ele disse, não vá. Mas era algo que ela tinha no coração. E o profeta diz, o que foi isto? Algo em seu coração lhe dizia que Eliseu estaria lá. Simplesmente isso não engana, a visão não engana. A revelação divina é clara. E o profeta disse, claro, a mesma coisa que ele disse, prepare isso para este homem santo, dê a este homem santo esse belo lugar, foi a mesma coisa. Arrume-o, essa mesma revelação estava se derramando através dela. O mesmo poder dizendo, Eliseu está lá em cima, vá buscá-lo. Vocês podem ler na Bíblia que não era sábado, não era de lua nova, e o próprio marido disse que não era. Mas ela teve uma visão, uma revelação que ele estaria lá.
E era a mesma revelação que disse: faça isso para o homem de Deus. E ela foi. Veja, vamos mais ler agora para nós encerrarmos. Veja, e o profeta disse que ela pegou e disse: arrume esse cavalo, esse jumento. E ela saiu. E Eliseu estava lá em cima. E ela foi para buscar ele. E quando ela chegou lá, irmão, o profeta estava lá, com Geazi. E quando essa mulher começa a se aproximar, o profeta disse a Geazi: lá vem aquela mulher sunamita. Vai e pergunte a ela o que ela quer, o que aconteceu. Porque ele não viu, ele não teve visão agora do que seria. Vai e pergunte se está tudo bem com ela, com seu filho, com seu esposo. E Geazi foi e perguntou: está tudo bem contigo? Tudo bem. Com seu esposo, tudo bem. E com seu filho, tudo bem. Mas seu filho estava morto. Mas ela tinha fé, ela tinha tido uma visão que ia alcançar isso. Agora, e ele chegou, e ela disse: eu venho te buscar, Eliseu, vamos lá. E Eliseu pegou, de certo o profeta disse que Eliseu estava lá lendo um pergaminho, não estava fazendo outra coisa. E de repente, Eliseu disse para Geazi: pega o meu cajado, esse tem unção também, pega e vai lá, e coloque sobre o menino. E ela disse: tudo bem, em outras palavras, ele pode ir, mas eu quero que você vá. E ele foi. Agora, veja, e eles partiram. E eles partiram, e Geazi foi e passa na frente, vai lá e coloca, e nada aconteceu. Nada aconteceu com o menino. E o coração de mãe dela, diz o profeta, o coração dela estava, o melhor, vamos voltar aqui um pouquinho. O companheirinho foi, colocou ali o cajado e não funcionou. E Eliseu foi e começou a entrar em desespero. E Eliseu começou a orar a Deus. E ele disse: agora o coração dela está partido por causa de alguma coisa. Eu posso ver aquela lágrima em seu olho. Você sabe, Deus me diz um monte de coisa, mas Ele não me diz tudo. Deus não conta tudo aos seus profetas, não. Ele conta somente o que é necessário. Agora, o coração dela está destroçado. Eliseu está vendo essa cena. E ela está chateada com alguma coisa. E eu não sei o que é. E ela começou a revelar, e ela começou a revelar-lhe e contar o que tinha acontecido. E Eliseu disse: espera um minuto. Sem visão, o que vou fazer? Eu não vi nada, eu não sei o que vou dizer, mas eu sei de uma coisa: há um Deus do céu que vive. E ele disse: eu estou certo, e eu sei que quando eu tinha uma unção sobre mim, e muitas vezes quando eu caminhava, este velho bordão, o cajado, me acompanhava vindo pelo deserto, a unção estava sobre mim. Então Geazi: você é meu servo, eu quero que você cinja os lombos, se arrume, bem rápido, coloque toda a armadura, e eu quero que você pegue esse bordão e vá e coloque sobre o menino. E ele foi. Então Eliseu começou, o jovem pegou o bordão e saiu. E você sabe, a fé da mulher, ela sabia sobre Deus estar ela não sabia que sobre Deus estava no bordão. Ela sabia que Deus estava naquele profeta. E ela disse: como o Senhor Deus vive, homem santo de Deus, eu não te deixarei. Eu vou ficar contigo e ver o que você vai fazer. Eu gosto disso. Mantenha-se convicto, não retroceda. Permaneça com isso. E ela teve uma revelação, ela teve uma visão como seria, ou uma revelação de algo, irmão. Ela teve uma visão, ela deixou seu filho, ela não ia dizer que estava tudo bem sem visão. E ela tinha algo para ela, ele tinha algo para ela. E ela ia ficar até que visse tudo. E ela disse: como o Senhor vive, eu não te deixarei. E Eliseu disse: bem, eu suponho que não há maneira de me livrar de você. Eu vou calçar meus sapatos e eu irei. E então ele calçou as sandálias, e aqui vem ele e a mulher. E olhe para esta cena aqui, irmão. Aqui está um garotinho morrendo. E aqui está um garotinho moreno, correndo com um bordão na mão. E todos dizendo: olha, é Geazi. Geazi chegando. E como está Eliseu esta manhã? E ele não parou, porque Eliseu falou: não pare. Se alguém te tacar, não pare. E ele seguiu caminhando. E aí o profeta diz assim, que lá vem Eliseu.
Então Eliseu chega. E vejam a cena aqui. Eliseu entra e os vizinhos todos gritando e chorando. E aqui estava um servo derrotado de pé, dizendo: bem, meu mestre me disse para fazer isso, mas sua palavra com certeza falhou. Ele deu para ele aquilo. O Geazi foi lá, tentou colocou ali e disse: o meu mestre mandou fazer isso, mas falhou. O cajado não funcionou. E agora o que eu faço? E os vizinhos gritando ao redor. E os vizinhos pensando: e agora? Nós críamos até mesmo que Geazi, obedecendo Eliseu, a coisa ia funcionar, mas não funcionou. E começaram a criticar talvez. Mas ele caminhou até a casa. O pai correu e disse: ó santo homem de Deus, o meu pobre garotinho já está morto há várias horas. Ó santo homem de Deus, eu posso ouvi-lo dizer: Senhor, fique quieto. Disse a ela, fique quieto, fique aí fora, permaneça em oração. E ele caminhou até a porta, e ela tinha feito, antes de abrir a porta, olhou para baixo e viu aquele tapete de boas-vindas, abriu a porta, olhou dentro, e ali outro montão de flores ali e tal. E o profeta diz: e Deus em Eliseu. E ele sabia que aquelas visões que ele teve era Deus. Ele sabia que a inspiração que tinha em seu coração era de Deus. Deus habitou nele. Então ele teve uma revelação. Ele se aproximou. Veja, e ele mesmo sem ter nada, irmão, de uma visão, ele sabia que Deus havia usado ele. E ele lembrou de uma coisa, irmão Adriano. Quando o cajado não funcionou, quando ele estava ali sem ter visão, naquela hora, ele pensou: as outras visões funcionaram. As outras coisas que Deus mandou fazer funcionou, que Deus me mostrou funcionou. E agora o que eu faço diante dessa situação? Uma mulher crendo no profeta. Uma mulher crendo que aquele homem havia falado a palavra e aquele filho havia vindo à existência. E agora o mesmo Deus mostrou que esse filho receberia a vida novamente. E está o profeta de Deus sem a visão. Mas sabe o que ele pensou? A inspiração que desceu nele. Ele chegou, a Mombrando está dizendo aqui, veja. Ele chegou e ele disse assim: Senhor, eu não sei o que fazer. Ele aproximou-se e ajoelhou. A Bíblia diz que ele orou a Deus. E aqui o Mombrando está dizendo que ele se aproximou, ajoelhou e disse: agora, Pai, o que eu posso fazer? O céu está como bronze, nenhuma resposta. Então ele se levanta e caminha de um lado para o outro. E ele segue assim e de repente ele pensa em algo. Deus desceu com a inspiração, que é o que nós começamos esta mensagem. Quando ele vai, ele pensa em algo, sem visão, sem nada para dizer àquela mulher, mas desceu algo em seu coração e aquilo sussurrou forte, dizendo assim: Deus vive no homem. Deus vive no homem. Você pegou isso? Sem visão, sem inspiração. Talvez você tenha passado noites, talvez essa semana você não tinha força nem para orar, sem visão, sem inspiração. Mas Eliseu disse: Deus vive no homem. Vocês creem nisso? A congregação diz amém. E a Bíblia diz: se colocarem as minhas mãos sobre os enfermos, isso não parece certo, não é? E esses sinais seguirão aqueles que creem. Se colocar as minhas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Isso não parece certo, não é? Se colocarem as mãos sobre os enfermos, porque estarei com eles. Neles, se colocarem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Deus em Eliseu sabia que aquelas visões que ele teve era de Deus. Ele sabia que a inspiração em seu coração era de Deus. Também, Deus habitou nele. Ele teve uma revelação. E ele se aproxima, estende as mãos sobre as mãos do menino. Nós lemos ali. Coloca as mãos sobre as mãos dele, seu nariz sobre o nariz dele, a sua testa sobre a testa dele, e ele fica ali por 1 minuto. Oh, irmão, tem que ter semente para crer nisso aqui. Você imagina um menino morto e um profeta chegar e colocar as mãos sobre as mãos dele, o nariz sobre o nariz dele, a testa sobre a testa dele. Aleluia!
Colocar a boca sobre a boca dele, que escândalo seria isso? Mas era a maneira que Deus queria. Deus quer tudo de nós, que nós creiamos em tudo, na sua palavra. E ele se aproxima e estendeu isso. E ele fica ali por 1 minuto. E ele se levantou e disse: Senhor, eu não sei. Ele baixou suas mãos. O garotinho se aqueceu, irmão. E ele disse, e ele saiu. E ele andou para um lado e para o outro novamente. E eu não sei o que fazer. E depois de algum tempo a revelação disse: faça a mesma coisa novamente. Faça a mesma coisa. Faça mais para o Senhor. Aleluia. Então ele vai e coloca o seu rosto contra o rosto do menino, seus lábios contra os lábios do menino. E quando ele fez isso, o Espírito de Deus naquele homem foi projetado naquela criança. E ele espirrou 7 vezes e voltou à vida. Oh, irmão, Deus nunca mudou. Exatamente o mesmo Deus está nesta manhã aqui. Então ele era então o Deus de Elias, ele era o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus do Senhor Jesus está bem aqui conosco esta hora, na forma do Espírito Santo. Você crê nisso? Deus está em seu povo, Deus está em sua palavra, Deus está em seus profetas. Agora, irmãos, veja, quero comentar algo aqui sobre nós agora, para não ficarmos somente em nossas palavras, ou melhor, somente contando testemunhos. Semana, quando eu vivei essa inspiração, irmã Suzy, veja, uma mulher honrou o profeta Eliseu, uma mulher preparou uma mesa para ele, serviu comida para ele, e fez algo a mais, preparou um quarto na casa dela para ele. E Deus despejou a bênção que ela precisava, a maior, que era seu filho. Agora eu pergunto, quanto tempo você tem preparado uma mesa para o Espírito Santo na sua casa através dessa mensagem? Quanto tempo você tem servido essa mensagem? Quanto tempo você tem respeitado o seu pastor? E quando eu pensava nisso, me vinha que hoje ia ser uma manhã de bênção para você que está aqui, não para esses que ficam em casa, sem ter motivo, podia estar aqui. Quanto tempo, irmão Paulo, você tem feito isso para o homem de Deus? Quanto tempo vocês têm colocado a vida na obra de Deus? É a mesmo, nós cremos que aquele Deus é o mesmo hoje, ou nós não cremos? Lá foi o gesto de uma mulher a um profeta de Deus. Aqui, irmão Luiz, é um gesto de vocês ao profeta de Deus, ao Espírito Santo. Obrigado. Então, seus projetos, hoje é o dia de Deus entregar nas suas mãos os seus projetos. Veja, olha aqui que vou contar para vocês algo que aconteceu com o mensageiro. E você pega a sua bênção. É um testemunho dele. Se inclua nisso aqui, para nós encerrarmos. Ele diz: gostaríamos que tivesse tempo para parar e contar sobre uma mulher estéril que veio a mim e disse: ore por mim, irmão Brana. E eu lembro agora que quarta-feira atendi um casal. Não estão aqui hoje. E desceu uma inspiração e eu disse: vai acontecer tal coisa, assim, assim para vocês. E eu disse: isso eu estou dizendo sob unção, sob uma inspiração. E quando isso vem, que eu tenho certeza de falar, eu falo, e acontece. E a irmã olhou para mim e disse: eu sei que acontece, está aqui nos meus braços. Eu não tinha lembrado. Deus é testemunha disso. Ela disse: eu sei, está aqui nos meus braços. Ela estava com um filhinho, que um dia eu desci e profetizei sobre ela. Dentro de poucos dias eu apresentarei essa criança a Deus. Eu não lembrava. E ele estava no escritório, quarta-feira. E o profeta está dizendo agora aqui. Uma mulher chegou para ele e disse: ore por mim, irmão Brana. De pé na plataforma, eu vi visões de mulheres que já tinham passado da idade de ter filhos. E elas estão abraçando seus filhos agora.
porque Deus de Elias ainda vive. Mas o fato é que as pessoas não obedecem o Deus de Elias através do pastor, para estar no culto, para pegar sua bênção. Mulher aqui, passada da idade, abraçando seus filhos, porque o Deus de Elias ainda vive. E há algum tempo aqui em Shreveport, eu dediquei um bebê. Uma pequena mulher estava casada há cerca de 15 anos. Ela e seu marido. Ô irmão, pega a benção, por favor. Pega a benção. Eu vou falar só mais essa vez e quero simplesmente ler aqui. E você pega a benção. Aqui está falando de gravidez natural. Pessoas que alcançaram filhos sem poder ter filho, estéril, meu visitante, meu precioso irmão. Mas esse projeto que você está fazendo é algo que está sendo gerado. E Deus pode te entregar na mão nesta manhã. Você vai ver o desejo do seu coração, que Deus te direcionar nesta manhã, colocar diante de Deus, você coloca e vai acontecer. Ou seja, o projeto de casa, de carro, de o que precisar. Coloque diante de Deus nesta manhã. Talvez nós falamos isso muitas vezes, mas hoje é um dia diferente. Essa mulher serviu comida para Eliseu quanto tempo, cuidava dele, mas um dia foi um dia diferente para ela. Tem um dia que o culto é diferente. Aqui em Shreveport eu dediquei um bebê, uma pequena mulher estava casada há cerca de 15 anos. Ela e seu marido, muito saudáveis, não podiam entender, a menos que o marido fosse estéril, ou ela, um dos dois. E eles não conseguiam entender porque não podiam ter filho. E ela estava na fila de oração. E ela começou a subir e eu disse: só um momento, senhora. Você está vindo aqui para pedir um filho. Assim diz o Senhor. Eu vejo você de pé ali naquele mesmo degrau com um menino com cabelos castanhos e olhos castanhos em seus braços, pois assim diz o Senhor, você o terá. E ela se virou e começou a chorar. Desceu e abraçou seu marido cerca de 3 meses atrás. Eu estava parado no mesmo lugar e dediquei ao Senhor um bebê de olhos castanhos e cabelos castanhos daquela mulher, dedicando ele ao Senhor. E quando eu estava com o irmão Sótima, sentado aqui em algum lugar no edifício esta noite, um excelente irmão cristão do Canadá, faz alguns anos, cerca de 8 anos atrás, de pé, eu acho que em um período de uns 8 anos atrás, houve uma senhora que veio até a mim, e ela era muito agradável, e ela me trouxe grandes potes cheios de sucos e coisas, quando a minha esposa e eu estávamos lá. E ela disse: ó irmão Branham, como eu aprecio as mensagens, e eu disse: obrigado, irmã. E ela disse: eu certamente creio que você é um servo do Senhor. Olha o respeito. E eu disse: obrigado, irmã. Deus o recompense por isso. E ela disse: enquanto ela estava lá, eu tive uma visão. Agora ela estava na meia-idade. Isso foi há 8 anos. E ela disse: ó irmão Bruno, eu disse: irmã, assim diz o Senhor, eu a vejo de pé, segurando um bebê em seus braços, em um pequeno cobertor. E ela disse: eu? E eu disse: sim, senhora, é você mesmo, é assim diz o Senhor. E ela disse: eu espero que você esteja certo. E eu disse: não sou eu falando, é assim diz o Senhor. Bem, 2 ou 3 dias, 4 anos se passaram, e ela começou a duvidar. Não muito tempo atrás, quando o Sr. Baxter e eu estávamos lá em cima, eu fui para o norte da Colômbia Britânica, entre os índios. Tivemos uma pequena reunião ali em cima e eu desci com o irmão Rasmussen, o qual está aqui assentado, bem aqui. E nós voltamos, e quando estamos em Edmond, na verdade, nós estávamos ali no culto, e eu estava voltando depois e tal. E o profeta dizia: eu estava
voltando de uma caça, passei em um culto. Olha o segredo, irmão. Eu estava em uma caça e cheguei em um culto, eu e mais uns irmãos. E eu parei ali. E seu esposo me encontrou lá. Esposo dessa irmã. Um homem muito bondoso. E ele disse: eu estava usando apenas um casaco leve, porque era início do outono. E ainda estava quente aqui. E faz muito frio no Canadá. E ele queria me dar aquele sobretudo. O homem nunca falhou nos últimos 7 anos em enviar seu dinheiro do dízimo para apoiar o programa missionário que eu estou apoiando. Nunca. Olha o segredo. A profecia para a esposa dele. Em 4 anos ela começou a duvidar. E ele não. Ele firme. Nunca falhou em mandar os seus dízimos, suas ofertas para a obra. E o profeta diz assim: veja, ele sempre tem apoiado o programa. Ele tem sido um homem leal, um bom homem. E parado ali naquela noite, ele quis tirar o casaco e dá-lo para mim. E eu disse: não, irmão Góbel, Deus abençoe seu coração, certamente não. E então, na época de Natal, ele sempre manda um pequeno bolo ou algo assim para as crianças, ou uma bonequinha ou algo assim, só para ser agradável. Não porque seja de outra maneira, mas apenas porque ele é desse tipo de homem. Quem é, irmão Paulo? E então, de pé ali, ele disse: irmão Brana, eu sou um construtor. Eu construo para o governo. Mas você sabe, ali tem estado um profeta que nos disse que eu não deveria subir ao redor de Dawson, ou um pouco acima, eu esqueci o nome do lugar. Eu não devia subir ali para construir um posto de correio, pois ele nos diz que os russos estão prontos para fazer uma marcha através do Canadá até os Estados Unidos e varrerão toda a Colômbia Britânica quando eles vierem. Veja, um homem fiel, ajudando o profeta a sustentar a obra missionária, quis tirar o seu casaco para dar para o profeta. E ele disse: um profeta passou por aqui, e eu estou precisando de um trabalho, eu sou construtor, e eu tenho que ir a tal lugar. E eu não posso ir porque esse profeta disse que a Rússia vai tomar conta e vai bagunçar tudo. Muitas vezes dizem para nós: não adianta vocês tentar, porque o governo está aí, está aquilo, está aquilo. Nós não estamos baseados nisso. Estamos baseados na palavra. Nós estamos vivendo tempo de ouro nesse Brasil. E não era para ser. É peste, é praga, é Covid, é roubo. E nós estamos aqui, eu pergunto: quem aqui não tem vivido uma vida abençoada? E o povo aqui, Deus é que cuida de nós. Deus é que cuida. O povo nunca pegou tanto dinheiro na mão como pegou. Deus mostrando que está conosco. Deus é poderoso. Aleluia. Nós temos que, falta de nós honrar mais esse Deus. Que Deus não tem deixado faltar nada. Vamos ser sinceros. Aleluia. Então ele disse: olha, ele diz que a Rússia virá e varrerão toda a Colômbia Britânica e tudo eles. E o profeta disse: bem, eu nunca quero duvidar da palavra de um homem. Agora você nunca deve fazer isso. E então eu disse: bem, talvez seja verdade, irmão Góbel. Eu disse: que coisa, aquele profeta disse isso? Sim. Portanto, um amoroso irmão. E ele disse: eu não sei o que vou fazer. Eu disse: eu estou sem trabalho, mas ainda assim seria um trabalho maravilhoso, irmão. Eu não estou sem saber o que fazer. E nós vimos aqui, irmão, que quando aquela mulher falou com Eliseu foi orar para dar resposta para ela. E aqui o profeta William Branham, quando esse irmão disse para ele: olha, estou precisando trabalhar, um homem fiel,
Mas a profecia desse homem diz que lá vai acontecer tal coisa, vão varrer o lugar, vai ser terrível, vai dar uma guerra. O profeta diz assim: eu saí às escondidas, ajoelhei-me e comecei a orar. E quando eu fiz isso, o anjo do Senhor veio e disse: vai e diga a ele, assim diz o Senhor, vá lá, porque o homem está equivocado. É profeta que falou. Mas o Ambranta foi orar e Deus falou para ele: diga para aquele homem, para aquele irmão, vá lá, porque aquele homem está equivocado. Não fui eu que mostrei isso para ele. E você pode crer que Deus está nesse pequeno homem aqui? Eu te digo, o diabo tem mentido que não vai dar certo. Você comece a ver pelos olhos da fé as suas conquistas sendo já de pé. Comece a ver pelos olhos da fé o desejo do seu coração ser cumprido. Com tudo ao contrário, com tudo ao contrário. Comece a ver pelos olhos da fé essa porta aberta, com tudo ao contrário. Você consegue crer nisso? Eu estou debaixo de uma unção e eu te digo, as coisas vão acontecer muito rápido, porque o rápido está perto. Mas é para aquele que crê. Quantas mulheres viram, irmão Wagner, aquele homem de Deus passar por ali? Quantas mulheres olharam pela mesma janela que essa outra mulher olhou, lá em Sunem? Mas houve uma sunamita que ficou registrada na Bíblia. Talvez a igreja tenha 60, 70, mas é para aqueles que têm que ver esse ministério como ministério de Deus. Vai ser surpresa. Vai ser surpresa. Eu não sei como, não pergunte como, vai ser surpresa. Se Deus tiver que fechar 10 comércios do seu lado para abençoar o teu comércio, Ele faz e não pede nada a ninguém. Se Deus tiver que pegar lá pessoas com 30, com 50 anos, com aposentadoria passada 10 anos, já pronta para largar, Deus tiver que pegar a tua lá de baixo e colocar aqui em cima, Ele faz e não pergunta nada. Deus vai enviar anjo te visitar. Deus vai enviar anjo na tua porta. Não anjinho de asa, não, anjos, homens, dizendo: está aqui, eu não sei porquê, mandei te entregar isso aqui. Você crê nisso? Nós estamos vivendo esse tempo. Deus vai enviar. E Deus tem enviado o anjo aqui nesta hora, dizer para ti que vai dar certo. A sua cura tem chegado nesta hora. A sua libertação desse problema tem chegado nesta hora. Vamos encerrar aqui. Eu saí às escondidas e me ajoelhei. Comecei a orar. E quando eu fiz isso, o anjo do Senhor veio e disse: vai e diga a ele, assim diz o Senhor, vá lá, porque o homem está equivocado. E disse: e também fale com ele para dizer à sua esposa para tomar cuidado com a dúvida que ela está tendo sobre o seu bebê. Não tenha dúvida. Então eu voltei e disse: irmão Gabriel, não para desacreditar o seu irmão, seu amigo, seja quem for o homem, que deve ter ficado impressionado para dizer isso. Eu não quero duvidar desse irmão, não, senhor. Mas eu disse: eu tenho como um servo do Senhor, o assim diz o Senhor, você estará seguro e abençoado, vá e faça o trabalho. E ele disse: se você diz, irmão Brana, então eu creio nisso. Se não crê, não adianta. Você crê? Em nome de Deus? Deus vai cuidar de ti. Deus vai te prosperar.
Cuide, bote, assim diz o Senhor, em primeiro lugar a obra de Deus, em primeiro lugar as coisas de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas acrescentar, sabe o que é? Acrescentar é por mais do que tem em cima. Em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então ele disse, eu creio nisso, irmão Brando, e eu disse, diga à sua esposa para parar de duvidar a respeito daquele bebê. Isso foi há cerca de 3 anos. Na semana passada o bebê nasceu. Depois de 8 anos ou algo assim, a palavra de Deus é eternamente verdadeira. E o mesmo Deus que viveu no Antigo Testamento é o mesmo Deus que vive hoje. Centenas desses casos. Ora, o que estou tentando dizer, era Jesus Cristo que estava lá atrás. Você diz amém. Era Jesus Cristo que estava lá atrás com Eliseu. Amém? É Jesus Cristo com você hoje, que está em você, através de você, sobre você. Cristo, Ele é o mesmo. Você crê nisso? Aleluia.